Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Mas antes da gente ler o texto, eu quero dar uma introdução, antes de ler o texto, porque nós estamos estudando com a igreja sobre uma vida com propósitos. E nós estamos na segunda semana, estamos no dia 18, entrando na terceira semana de uma vida com propósitos, dos 42 dias de oração, de jejum, 42 dias buscando estabelecer aquilo que Deus tem para nós como igreja. E você precisa encontrar, você precisa direcionar a sua vida a partir de propósitos espirituais. Nós temos um viver com propósitos os mais diversos. Tem seres humanos que vão viver o propósito de viver na carne, ok. A pessoa escolheu viver na carne, viver conforme os prazeres deste mundo. Tem pessoas que, às vezes, até bem intencionada, ela vive para o propósito de ganhar dinheiro e a vida passa, não vê os filhos crescerem porque 24 horas está lá chafurdado no trabalho, por conta de que o propósito da pessoa é ganhar dinheiro, é bens materiais e valores mais preciosos a pessoa pode perder. Assim como qualquer outra possibilidade de propósito. Nós estamos trabalhando a ideia de que nas Escrituras existem 5 propósitos fundamentais. Adoração, você crê no Senhor Jesus para adorar a Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Você vive na igreja como o local da família de Deus, que é a comunhão, que é o que nós estamos estudando essa semana. A partir da adoração que eu creio em Jesus, eu sou inserido na família de Deus para comunhão, eu entro no processo da transformação, que é ser como Cristo, a partir do discipulado, dos ensinos, da Bíblia, da caminhada juntos. Transformação, o terceiro. O quarto é cooperação. Se você vive em adoração a Deus porque você creu, você vive na comunhão, você está em transformação, você vai participar da cooperação, você vai, com suas habilidades, dons e talentos, se envolver. E de maneira especial na quinta missão, no quinto propósito, que é a grande missão, a missão de compartilhar de Cristo, a missão de Deus usar a sua vida, além dos seus dons e talentos, dos seus recursos, dízimos e ofertas, que é a missão principal e central da igreja, que é que a sua vida seja um apontamento de evangelismo para as pessoas, para os perdidos, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. O segundo propósito é o que nós estamos focando nessa semana. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Jesus te escolheu para fazer parte como membro do corpo dele. Isso se chama comunhão. Vamos ler o texto agora, Efésios capítulo 4. Vá, por gentileza, lá para Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo aqui, ele nos chama a atenção sobre a unidade desse corpo de Cristo, da comunhão. Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna à vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? A comunhão a qual o Senhor Jesus nos chamou. Comunhão para vivermos uma vida de maneira digna, de maneira humilde, dócil, paciente, suportando uns aos outros em amor, fazendo todo o esforço possível para manter a nossa unidade e a nossa comunhão. Agora, há uma grande diferença entre comunhão e comunhão. Há uma diferença de pessoas no convívio social. Quando você vai para uma confraternização lá na sua família,
o seu corpo está lá, mas a sua alma não. Acontece isso na igreja. Às vezes você está num ambiente que a sua cabeça não está lá, mas lá tem carne, tem bebida, tem refrigerante, o almoço, a janta, que você compartilha com aquelas pessoas, mas você não teve comunhão com elas. Você estava presente de corpo, mas não de alma. Às vezes comunhão para crente eu vou ficar eu vou ficar na comunhão agora, porque tem lanchinho lá, tem um cafezinho. Há uma comunhão verdadeira e uma comunhão não verdadeira, que a gente aprende nas Escrituras. Há um relacionamento com Deus verdadeiro e um relacionamento falso. E a gente precisa aprender a distinguir. E nós estamos buscando levar ao cultivar de uma comunidade que tem comunhão. Nós estamos semeando sementes de uma verdadeira comunhão. E a minha proposta aqui para você nessa noite é você entender que tem bênçãos, bênçãos e bênçãos no contexto da comunhão. E se você tem lido, está lendo, algumas pessoas compraram um livro, a gente está soltando os materiais via WhatsApp, apontando caminhos, porque esse material ele é extenso e tem muita coisa boa. Se você está acompanhando, você viu que, em primeiro lugar, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. A verdadeira comunhão produz relacionamentos autênticos. Quando, por exemplo, em Tiago 5 diz lá que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e que nós façamos orações uns pelos outros para que nós sejamos curados. Então, em primeiro lugar, a comunhão verdadeira, ela produz autenticidade. A gente tem uma tendência a não se abrir. Nós somos, por natureza, livros fechados. E a gente precisa desenvolver relacionamentos significativos que nos provoquem a autenticidade. Abrir o coração sempre que necessário. Em segundo lugar, a comunhão verdadeira, ela encontra reciprocidade. Ela é recíproca. Você encontra em alguém um favor, você recebe esse favor de volta. Romanos vai dizer lá no capítulo 14, versículo 19, por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e nos ajudem a nos fortalecermos uns aos outros na fé. Quando eu fortaleço alguém, eu sou fortalecido. Quando eu oro por alguém e abençoo alguém com a minha oração, alguém está intercedendo por mim. É sempre legal quando eu venho aqui no nosso encontro de culto, seja qual for, a irmãzinha, a irmã Áurea, de 90 e... Dona Aurora. Ela sempre fala assim, pastor, orei pelo irmão. Estou orando pelo irmão. O irmão está orando por mim? Porque a sabedoria dos 97 anos entende que é recíproco. Na comunhão, em terceiro lugar, a comunhão verdadeira, você encontra compaixão. Paulo vai dizer em Gálatas 6, 2, ajudem-nos uns aos outros, assim vocês então estarão cumprindo, obedecendo a lei de Cristo. A lei de Cristo. E a lei de Cristo é amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o centro pujante do Evangelho. Compaixão. E em quarto lugar, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. Paulo vai dizer em Colossenses 3, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra vós, confessai, perdoai. Em que a comunhão verdadeira produz autenticidade, reciprocidade, compaixão e misericórdia. E isso só vai acontecer se houver uma vivência real de comunidade, de povo de Deus, de família. Agora, é claro, inclusive, se você está lendo o livro do Rick Warren, ele orienta, inclusive, uma igreja, uma comunidade que vai crescendo, a ter grupos pequenos, células, nas casas.
cultos nos lares. Por quê? Porque quanto mais a igreja cresce, mais teremos a dificuldade de que o irmão X se relacione com o irmão Y lá do outro lado. Eles quase não se veem aqui. Eles vão se ver, às vezes, por coincidência, porque eles estão no mesmo bairro ou na mesma região, e lá pode ter uma célula. Essa é uma das dicas que ele dá. Porque lá vai ter a verdadeira comunhão. Aqui vai ter um ato religioso. Aqui vai ter um momento de culto. E às vezes, irmãos da mesma igreja, filhos do mesmo Deus, que professam a mesma fé, que estão debaixo da unção do mesmo Espírito, não estão em comunhão. Por quê? Porque a igreja, ela é uma grande família, e a gente precisa de cultivar como nós podemos fazer para produzir verdadeiros relacionamentos entre nós. Por isso que é importante a gente se visitar um ao outro, fazer contato sempre, saber como é que está doente, faz uma oração, liga, visita, e assim por diante. Volta lá de novo, Tiago, acho que a gente não colocou o texto, Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios 4, e a partir daqui eu queria compartilhar com os irmãos algumas escolhas a serem feitas e riscos a serem assumidos quando a gente de fato quiser e vivenciar uma igreja de relacionamento, uma igreja de amigos, uma igreja de irmãos, uma igreja de comunhão. Efésios 4:3, eu queria voltar a dar essa ênfase aqui. Olha só, nós lemos o texto no início, e eu quero dar uma ênfase em especial no versículo 3. Façam todo o esforço. Não é um pouquinho, não. Deus não quer uma parte nossa, Ele quer a totalidade de quem nós somos. E Ele quer a totalidade de quem nós somos, como comunidade, como igreja. Façamos o esforço para conservar essa unidade. Naquilo que o pastor fala, pém. Naquilo que o regimento da convenção diz, pém. Naquilo que as tradições humanas falam a respeito da religião, da fé gospel evangélica, pém. Conforme a unidade do Espírito que produz o vínculo da paz. 5 características rápidas que eu queria compartilhar com os irmãos sobre escolhas que precisamos fazer e riscos a enfrentar e assumir quanto a essa relação, não de religiosos, mas de irmãos, mas de amigos em Cristo, de uma comunidade que vive tudo em comum, de uma comunidade que está semeando, cultivando ser comunitária, ser povo de Deus. Sinceridade, humildade, gentileza, sigilo e constância. Eu acredito que eu não vou conseguir contemplar todos. A gente vai chegar até onde der, ok? Mas fique com essas 5 dicas. O material do Vida com Propósito está lá. Quem tem o livro, quem não tem, a gente está sempre direcionando lá os sites, os materiais. Você pode ter o material completo para você estudar em casa. 5 características em que essas escolhas que precisam ser feitas têm os seus riscos a serem assumidos. A primeira, formar uma comunidade exige sinceridade. Sinceridade. Em Jesus nós aprendemos e fomos restituídos quanto à possibilidade de um viver sincero. Que no latim, a tradução lá no original é sincera. São aqueles vasos que os vendedores vendiam lá naquela época, há mais de 2000 anos atrás, naquelas carroças de madeira, dura pra caramba, naquelas estradas de chão, de pedra. E alguns dos vasos chegavam rachados ou quebrados no destino de venda. E para eles não voltarem com alguns vasos quebrados, os primeiros que não quebravam, eles vendiam. Os outros eles davam um jeito. Eles botavam cera, uma massa para colar. Um vaso com cera. Sincero é um vaso
sem cera. E nós temos aprendido a formar uma comunidade sem cera, que mostra realmente quem nós somos. Todo o exercício da sinceridade deve ser feito de forma carinhosa, ainda que seja mais fácil ficar quieto. Teve um seriado no Fantástico do Sincero. Não sei se vocês lembram. De um artista que fez a figura de um sincero. O super sincero. Não é aquela figura da verdadeira sinceridade que deve haver na nossa comunidade. Aquela tipo de sinceridade, eu falo o que eu quero mesmo. Opa! A sinceridade é muito boa, mas calcada e alicerçada na graça, no amor, no carinho. Não adianta nada você ser sincero e falar a verdade para o seu irmão e você perdê-lo. O silêncio frente aos erros não agrada a Deus, mas falar também de forma agressiva é o mesmo. Rick Warren vai dizer que poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhe a verdade, mesmo quando a verdade machuque. Então continuam caminhando na sua própria autodestruição, vivendo dentro do casulo do seu silêncio, porque muitas vezes, inclusive, quando ela abriu algo com alguém, a vizinhança inteira soube, a família inteira ficou sabendo. Vocês conhecem esse tipo de situação? Lá no serviço todo mundo ficou sabendo, aí a pessoa se fecha. Uma comunidade que é construída em cima de sinceridade, a partir do amor, que fala o que precisa ser dito, mas que em algum momento a gente vê que tem que ser com sigilo, tem que haver comprometimento. Verdadeiros amigos compartilham segredos profundos que produzem um amor verdadeiro. Ame com sinceridade, não deixe que seu irmão pereça no pecado, diga a verdade em amor. Conforme está escrito, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quantas vezes a gente percebe que uma comunidade, uma igreja, uma família espiritual começa a desenvolver relacionamentos superficiais, abraços fingidos, sorrisos amarelos, falta de conexão. E isso se desdobra em uma incapacidade de confiar nessas relações para você poder ser sincero. Então, a primeira característica de nos esforçarmos para esta comunhão, para essa comunidade sincera, é a disposição de se abrir, de receber, pautados por essa graça, misericórdia, por esse amor que vai nos fazer conectados para uma real e significativa diferença. Culto que se presta a Deus, em louvor a Deus, mas que não gera nenhum impacto sincero de troca de experiência entre nós, a despeito da verdadeira adoração, não glorifica de fato a Deus em sua plenitude, senão quando ela sobe e ela desce impactando as nossas vidas. Em segundo lugar, um outro risco a correr, necessário para a comunhão, de escolhas que nós precisamos fazer para semear a nossa comunidade, é formar um grupo de pessoas que exige humildade por parte delas, por parte de todos nós. A humildade que pressupõe a ausência de presunção, de orgulho, de autoconvencimento, visto que estas coisas destroem amizades significativas. O orgulho, ele ergue muros entre nós. A humildade constrói pontes. Seja humilde.
Seja humilde quando alguém for te orientar em alguma coisa, te dar uma dica sobre outra. Seja humilde, e a igreja é essa referência, inclusive para os nossos filhos, para os pequeninos. Quando eles perceberem que papai e mamãe são humildes um com o outro, quando um vai e corrige em amor, foi sincero na relação, e a resposta à sinceridade verdadeira, ela vai exigir humildade para você acatar algo que foi dito em amor, mas foi uma verdade que doeu, necessária, apontou para você que você como esposa precisa melhorar nisso, o marido naquilo, o filho nisso e naquilo, você como mãe naquilo, mas foi dito na hora certa, no momento certo, da maneira certa. E a humildade é como que se fosse um óleo para essa engrenagem. Rick Warren vai dizer que nós recebemos a graça de Deus ao admitirmos humildemente que precisamos dela. Repito, Rick Warren vai dizer que recebemos a graça de Deus ao admitirmos humildemente que nós precisamos dela, assim como precisamos uns dos outros. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque foi exatamente isso que Cristo fez quando Ele veio ao mundo. Era Deus, é Deus, mas deixou de usufruir da glória de Deus, se tornou homem. É esse contexto que diz, então, seja a vossa atitude a mesma de Cristo. Abra mão, talvez, de algumas das suas atribuições, humildemente, para preservar relacionamento. O termo humildade, nas Escrituras, é a atitude que leva à unidade. É a atitude da pessoa que não está cheia de si, que não está cheia de vaidade, que sabe avaliar corretamente situações e pessoas que são superiores a nós. É o modo delicado de dizer, ponha-se no seu devido lugar. No sentido de que relações saudáveis implica onde a minha liberdade terminou, começa a sua. Onde falta com respeito, é isso que acontece com casais que se divorciam, porque palavras duras levaram a brigas rixosas, que levaram à agressão física, faltando humildade em que cada um se coloca no seu devido lugar, em que o marido não vai achar que ele é o cabeça machão, e que a esposa também, ela precisaria naquela ocasião, exatamente ser aquilo que Deus pede dela, alguém que vai ser a auxiliadora idônea, que vai saber gerir aquelas emoções de ira do marido, por exemplo. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Tem nada a ver a falsa humildade do tipo da pessoa que fica sempre se gabando. Vai começar uma conversa, não, é que eu vou te falar um negócio, mas sabe, a pessoa começa a se explicar demais. Desconfia. A pessoa que realmente é humilde, não é uma questão de pensar menos de si mesmo. Às vezes, a gente vai ter que lidar com, por exemplo, um policial que ele não vai te explicar, eu vou te dar uma multa, mas é que eu sou pago para isso, é que faz parte da minha atribuição, eu vou te dar uma multa, mas estou te explicando, tá? Deve ter câmeras aqui, então, se eu não te der a multa, eu posso ser lesado, sabe? Esse tipo de comportamento não existe. Tem pessoas, no caso o policial,
Se ele tiver que te multar, ele vai te multar. Humildemente. Mas vai. E você vai ter que reagir da mesma forma. Assim como um marido, em amor, vai precisar falar humildemente coisas para você que você humildemente tem que abraçar. As nossas relações devem caminhar nessa direção. Em terceiro lugar, uma outra forma de viver em comunidade é uma comunidade que exige gentileza. Vocês conhecem o Gentileza, um personagem caricato lá do Rio de Janeiro? Ele que usou pela primeira vez a expressão gentileza? Gentileza gera gentileza. E ninguém precisa se converter, batizar nas águas do batismo, entrar na unção do Espírito Santo, ler a Bíblia 4 vezes, fazer seminários com o Luciano Subirá, fazer um monte de workshops a despeito da vida espiritual para entender que gentileza gera gentileza. Não precisa. É intrínseco do ser humano. Faltoso muitas vezes no nosso meio, mas tão necessário. A cortesia que exige respeito às diferenças, cuidado com os sentimentos uns dos outros e paciência com aquelas pessoas que nos irritam, que muitas vezes Deus vai usar para cutucar, para pisar no teu calcanhar de Aquiles. A palavra de Deus diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso implica gentileza, isso implica um relacionamento de cortesia. Isso não tem nada a ver com cumprimentar lá na entrada do culto, cumprimentar na hora de ir embora e depois... Não tem nada a ver apenas com dar bom dia, boa tarde, boa noite na rua lá fora, lá onde você trabalha. Tem pessoas que são extremamente gentis e corteses ao darem bom dia, boa tarde, boa noite. Trabalham com você, convivem com você e quando você precisa, em algum momento, por causa de uma urgência, a pessoa não está lá para te ajudar. Que transcende as etiquetas sociais, vai muito mais além. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, de maneira gentil, amável. Paulo vai dizer em Romanos 15, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação da igreja. Paulo vai dizer a Tito que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados. A moderança que é tão faltosa nos nossos dias, equilíbrio, bom senso, tão necessário para a comunhão. Eu acredito que eu vou conseguir chegar até o final, porque nós já estamos no 4º grau de risco para que nós tenhamos boas relações como comunidade. Uma comunidade que exige sigilo. Sigilo. Sabe por quê? Porque assim como existe lá na psicologia, a Pri pode dar aula sobre isso para nós, que quando ela recebe um paciente como uma profissional, o sigilo é contratual. Se ela quebra esse sigilo profissionalmente, ela pode ser denunciada, ela pode perder a carteirinha de psicóloga. Ah, como os crentes na igreja precisam dessa carteirinha, dessa carteirada. Lá na tua casa, com os teus amigos, como nós precisamos amadurecer quanto a sigilo. O sigilo pressupõe que aquilo que é falado, discutido, pessoalmente ou em grupo, ficará restrito tão somente ao grupo. Igrejas que desenvolvem células precisam treinar o líder de célula a controlar as irmãzinhas fofoqueiras da igreja.
Porque pode acontecer, no outro dia a vizinhança inteira está sabendo. Misericórdia, aí dá trabalho, o pastor tem que ir lá resolver. Meu Deus. O Rick Warren vai dizer que Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente, mal intencionalmente disfarçada de pedido de oração. Eu vou orar. Não, eu vou compartilhar o pedido que foi feito na célula com a vizinha que nem crente nunca foi na igreja. Provérbios 16, 28 vai dizer: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos, ou destrói relacionamentos, ou destrói comunhão. Então nós devemos nos esforçar, fazer muita força para conservar. Uma das maneiras de conservar é sigilo. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a cultura de uma comunidade saudável que compartilha pecados graves, fraquezas grandes, dilemas terríveis que nós estamos passando, porque a gente não confia mais um no outro. E por fim, 5, a quinta forma de uma comunidade ser amadurecida, que exige constância. Eu falei bastante disso sobre essa regularidade domingo passado. Uma comunidade de pessoas que queiram e tenham vontade de estar juntas. A verdadeira comunhão, ela é desenvolvida na constância dos encontros, da relação de troca de experiência. Por isso, Celso de vez em quando está lá com a gente no futebol. O perna de pau do Dani não foi jogar bola com nós ontem. O Rogerinho podia ir. O Geselzinho também. O Julinho, ele sempre disfarça. Sempre tem uma desculpa. A gente tem um cartãozinho que é a autorização da esposa. Eu vou passar para ele. Para a Mari assinar lá, para ele poder ir jogar com a gente. É gostoso, é adorável ir jogar bola com a galera do futebol, da igreja. Sensacional. Como eu estou mais amigo do William, que joga bola com a gente. Então, Estevinho, vamos lá no futebol, quarta-feira, 21 horas. A gente ora antes, tem vezes que a gente pisa na bola. Ontem mesmo a gente não orou. Eu tenho que ser sincero, eu estou aqui no púlpito, né? Não posso mentir, ontem a gente falhou. Mas é gostoso, né, Dani? A gente troca experiência. O Dani já me deu umas caneladas. Aí ele falou: perdão, pastor. Que isso? No pastor Mas é gostoso. Ali a gente conversa, a gente troca experiência. Futuramente vai ter churrasquinho, sabe? Essas coisas gostosas. Assim acontece. Esse é o hobby do homem, do marido. As esposas, vamos atrás. Outros homens. Tem a turma que não gosta do futebol. Há outras formas. Há outros meios em que você vai provocar a constância, regularidade. As mulheres que gostam de tricô, começa a juntar as mulheres para fazer tricô na casa de alguém, para conversar, para desabafar. Constância de relacionamento não tem nada a ver tão somente com venha todo domingo na igreja. Isso daí não tinha nem que estar no linguajar de uma pregação, porque nem deveria ter-se essa necessidade. Vocês estão comigo? A relação de constância, de regularidade, é de relacionamento. E aqui, um parêntese rápido, para a gente caminhar para o final. Não tem nada a ver com o fato de que você tem que fazer isso com todos, não. Comunidade, ela tem microgrupos que se conectam um ao outro. Às vezes você vai ter comunhão verdadeira com 2, 3 pessoas na igreja e está tudo certo. Tem que ser assim. Não tem como você ter comunhão verdadeira, constância regular, sincera, sigilosa, com a igreja inteira. Tanto que quando eu era pastor de jovens, da Juventude da Nova Aliança lá de Ribeirão Preto, um dos grandes problemas que eu tinha é panelinha. Adolescente nem gosta, né? Jovem nem gosta de panelinha, né?
Tem a turma, a turma do jeans, a turma do futebol, a turma do skate, a turma de não sei o quê. E eu sempre bati na seguinte tecla: eu não tenho problema com panelinha. Jamais vou ter problema com panela. Uai, eu vou contra uma verdade de que diz que você não pode ter mais do que 2, 3, 4, 5 amigos num grupo de 40 jovens. Eles têm que se relacionarem sim nesses grupos menores. O meu problema é com a tampa da panela. O problema de Jesus é com a tampa da panela. Aqueles grupinhos que põem a tampa em cima, para ninguém ver, ninguém entrar, ninguém sair. Estão comigo? Grupos pequenos são importantes, mas a troca de experiência que produz relacionamentos que vão transcender as suas afeições, os seus gostos, as afinidades que você tem com o seu grupo. Porque Jesus, ele não é pastor. Jesus não me chamou para ser pastor. A nossa diretoria, a nossa liderança, não é uma liderança para um grupinho ou outro, ok? É para toda a comunidade. Então, regularidade de relacionamento. A verdadeira comunhão é desenvolvida na constância de encontros que edificam. Esse contato regular que promove, que produz, que provoca uma demanda entre nós. Demanda boa. Você já percebeu que quando você vai na casa da tua mãe, do teu pai, da tia, do tio, você volta com problema? Além de voltar com a sacolinha, com milho, com algum óleo, né? Você vai na casa da mãe, você volta com algumas coisas. Você volta com problema. Você volta com pepino. E se você é do tipo da pessoa que volta para casa reclamando para sua mulher, que, está vendo? Por isso que eu não vou na casa da minha mãe. Porque eu volto com problema. A Aline sabe. Eu não posso ligar para minha mãe. Quando chega a mensagem do meu pai, mas estou brincando, porque eu tenho que ouvir, eu sei que é problema. Eu sei que é alguma coisa para resolver. Eu vou me inibir da regularidade de ouvir o choro da minha mãe? As reclamações que ela tem com as vizinhas dela? Que a tia X brigou com ela? E que eu, como filho e pastor, deva orientá-la? Esse contato regular que produz isso. A Bíblia diz: não abandonemos, como é o costume de alguns, a comunhão. Se esquivar de contato. Mas Paulo vai usar, o autor de Hebreus vai usar aqui, Hebreus 10, 25, encorajemo-nos, animemo-nos uns aos outros às relações. Rick Warren vai dizer que se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significa reunir-se com pessoas. Porque você acredita que isso é importante. Porque você crê que isso é importante. Não significa que você vai ser um livro aberto, você vai se abrir com quem merece a sua confiança. E eu quero concluir dizendo sobre o pacto da verdadeira comunhão. Você precisa fazer um pacto com Deus de comunhão. Deus, eu quero fazer um pacto com o Senhor de comunhão e com os meus irmãos. Eu quero fazer um compromisso. E a partir desse compromisso eu tenho que me questionar tais perguntas como posso hoje ajudar a criar características na minha comunidade de um verdadeiro grupo que se relaciona, de um verdadeiro relacionamento, de boas amizades. E eu vou me esforçar para isso, de forma intencional, proposital. Eu não vou dar mais com os ombros, eu vou me envolver. Eu não vou mais tapar os olhos, eu vou voltar a enxergar. Eu vou voltar a enxergar as crises do meu marido, eu vou voltar a ver com carinho as afeições da minha esposa, eu vou dar devida atenção aos meus filhos, a relação mais primordial de comunhão que começa no lar, na casa, e assim como transcende para a família espiritual, para pessoas que Deus quer que você evangelize lá no seu trabalho, e você está dando com os ombros, muitas vezes, fechando os olhos, porque
eu não quero levar problema para casa, mais do que eu já tenho. E você talvez esteja perdendo boas oportunidades de viver uma vida com propósito de comunhão. Eu nasci para comunhão, eu nasci para relacionamento, eu nasci para comunidade. Eu nasci para família, eu não nasci para viver solitário como um lobo. Eu nasci para viver em bando. E que bando abençoado que é o povo de Deus. Como é gostoso. Eu estou aí nessa jornada faz quase 30 anos de conversão. Que delícia, que delícia. A gente está vibrando lá em casa como esposa, marido, filhos. A nossa liderança tem vibrado e visto tudo que Deus tem feito no nosso meio. Não pela estrutura, mas pela característica de uma comunidade que tem havido esse elo, tem havido esses pontos de conexão e que estamos nos esforçando para isso, para conservar essas sementes que Deus tem plantado no nosso coração. Amém?